Meus irmãos, graça e paz, amém? Convidar você a ficar de pé, por gentileza. E você abre a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Gálatas, mais precisamente no capítulo de número 5. Nós estaremos lendo do verso 1 até o verso 12. Gálatas capítulo 5, do verso 1 até o verso 12. Nós vamos falar hoje sobre a nossa liberdade em Cristo. A nossa liberdade em Cristo. Gálatas capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 12. Podemos ler? O texto sagrado nos diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá nenhum valor para vocês. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenham confiança no Senhor, de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Versículo 11. Mas irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos Teu nome, nós agradecemos a Ti pelo fato de nos reunir em mais um domingo, em mais uma tarde, ao redor da Tua palavra, e podemos meditarmos acerca da liberdade que nós temos em Cristo. Obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra, obrigado pelos irmãos que estão aqui de forma presencial. Eu oro também pelas pessoas que nos acompanham de forma remota, para que o Senhor possa, nessa tarde, estar falando ao coração de cada um deles. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, pois Ele vive e reina para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, a carta dos Gálatas é uma carta paulina, né? Os irmãos sabem. E Paulo a escreveu exatamente para combater aqueles que pensavam ser justificados pela lei. E interessante que Paulo, nessa carta, vai falar sobre a justificação somente pela fé, somente por meio da fé e somente em Cristo. Esse é o grande tema dessa carta, da carta de Paulo aos Gálatas. E uma coisa interessante também, que Paulo fez uma viagem muito promissora. A primeira viagem de Paulo, quando ele prega para essas igrejas, foi uma viagem muito promissora. Em Antioquia da Pisídia, em Icônio e em Listra, muitas pessoas se converteram. Mas na mesma velocidade que esse povo se converteu ao cristianismo, eles estavam querendo voltar ao judaísmo. Na mesma velocidade que eles aceitaram a Cristo como Salvador, eles estavam na mesma velocidade voltando ao judaísmo novamente, tentando guardar a lei, entre outras coisas, serem circuncidados novamente. E Paulo refuta essa ideia, e por essa razão ele escreve essa carta. E se você é um estudioso da Bíblia, eu lhe diria que a carta aos Gálatas, ela se divide em 3 partes. O verso 1 e o verso 2 é a biografia de Paulo. O verso 3 e o verso 4 é exatamente a chamada teologia da carta, onde Paulo fala acerca da doutrina da justificação somente pela graça. E os capítulos 5 e 6, parte nós vamos meditar hoje, do verso 1 ao 12 do capítulo 5, é o que nós podemos chamar de teologia prática. E é isso que Paulo vai fazer aqui. E uma coisa, antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria de destacar: tudo que nós como seres humanos almejamos é a liberdade. Pois o ser humano, irmãos, ele anseia
demais em fazer aquilo que ele deseja. Aquilo que ele deseja, no momento em que ele acha que deve fazer, no lugar onde ele acha que deve fazer e com quem seja mais agradável. Essa é uma grande realidade. E se isso é o que nós chamamos de liberdade, ou se liberdade significa isso para nós, então acreditar em Deus torna-se algo extremamente inconveniente. Por que eu digo isso? Se há um Deus, se Deus existe, com certeza e sem dúvida alguma, Ele tem opiniões sobre o que nós devemos fazer, onde devemos fazer e com quem devemos fazer. Esse é um ponto. Como algumas pessoas até pensam, pessoas que falam muito em liberdade, você tem que se livrar de Deus para que você consiga ser livre de fato. O mundo pensa dessa maneira. Mas eu gostaria de dizer algo aqui a você. A melhor e a mais verdadeira liberdade é a liberdade do nosso pequeno ego. É a liberdade do nosso tolo ego, a fim de nós vivermos de forma responsável, em amor a Deus e em amor aos outros. Quando você se libertar do seu ego em Cristo, verdadeiramente você será livre. E quando a gente olha para esse texto aqui, a partir do verso 1, olha o que nos diz o verso 1. Paulo vai dizer o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, ou seja, por ser livre, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Irmãos amados, a nossa liberdade antes de conhecermos a Cristo era na realidade uma escravidão. A nossa condição antes de Cristo nos encontrar, na realidade era uma escravidão eterna. E Jesus Cristo, como um libertador, nos livrou. A conversão para nós foi um ato de emancipação. E a vida cristã, uma vida de liberdade. E é isso que Paulo começa a dizer, ou nos lembrar, no versículo de número 1. E eu gostaria de lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite. Ou tarde, melhor dizendo. Quantos anos você tem de cristão? E você sabe do que Cristo lhe libertou? Cristo nos libertou, em primeiro lugar, do pecado. É isso que Paulo está dizendo. Quando Cristo foi crucificado, lá naquele monte fora de Jerusalém, no Monte Gólgota, Jesus foi amaldiçoado por nossos pecados. Então Cristo, em primeiro lugar, nos libertou dos nossos pecados. Ele morreu numa cruz, não porque ele achasse bonito morrer, mas ele morreu numa cruz para expiar toda a nossa culpa. Ele ofereceu a sua vida como preço justo pelos nossos pecados. De modo, irmãos, que jamais nós que somos livres em Cristo, nós teremos que enfrentar a ira de Deus. De maneira alguma. Na cruz, o perdão foi multiplicado para mim e para você. O que é que eu estou querendo dizer aqui nessa tarde? Em Cristo, nós já fomos livres do pecado. O pecado já não tem domínio sobre nós. Mas não só isso. Cristo não só nos libertou do pecado, Cristo nos libertou também da morte. Da morte. Como, pastor? Como Cristo fez isso? Por meio da sua ressurreição. Se na cruz, ao ser crucificado, Ele nos libertou do pecado, quando Ele ressuscitou, Ele nos libertou da morte. No terceiro dia, Jesus ressuscitou dentre os mortos, com um corpo real, com um corpo vivo, com um corpo glorioso, com um corpo imortal. Então, se nós estamos em Cristo, então a morte não é o fim para nós. Nós seremos ressuscitados também para a vida eterna. Recapitulando, Cristo nos libertou do pecado, Cristo nos libertou da morte e Cristo nos libertou do diabo. Nós andávamos sem Deus e sem Cristo no mundo. Nós andávamos segundo a potestade do ar, do Espírito agora que atua nos filhos da desobediência. Mas em Cristo nós somos livres também do diabo. Ou seja, a crucificação e a ressurreição, por meio delas,
Cristo rompeu os grilhões, né, os grilhões das trevas, com qual Satanás nos oprimia, nos subjugava, a todos nós que antes não tínhamos a Cristo. Então nós somos libertos dessas três coisas, até aquele que tinha o poder de nos amarrar e nos levar para os abismos do inferno, leia-se, o diabo não tem mais. Em Cristo nós somos absolutamente livres. Pecado, morte e diabo. A única maneira de se libertar desses tiranos da humanidade é confiando somente em Cristo. E você me perguntaria, por quê? Irmãos amados, a única maneira de um pecador se livrar da culpa do pecado é prostrando-se diante da cruz, onde Cristo morreu pelos pecados. A única maneira de se livrar da morte é crendo no túmulo vazio, de onde Cristo se levantou para a vida eterna. E a única maneira de se livrar do diabo é confiar na vitória final de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, dito isso, Paulo diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Que jugo de escravidão era esse? Paulo está dizendo que Cristo nos libertou da lei. Essa era a maior preocupação de Paulo ao escrever essa carta. Detalhe: Cristo não nos libertou da lei moral, que é a vontade de Deus para seu povo, mas Ele nos libertou da lei que nos conduzia à morte e ao pecado. Essa é a lei transgredida por todos nós quando pecamos, que é muitas vezes usada por Satanás para nos acusar da nossa culpa e de nos condenar à morte. Então em Cristo você é livre. Toda vez que você pecar por um acidente, recorra à cruz, pois diante de Deus você tem um advogado, Ele é fiel e justo e Ele está pronto para lhe perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, ainda no verso 1, coloque uma coisa na sua mente de vez: Cristo nos libertou da maldição mortal da lei contra o seu pecado. Em Cristo você é livre. Irmãos, deixa eu lhe dar um conselho aqui nessa tarde. Sabe o que nós temos que fazer e muitas vezes falhamos nisso? Exerça uma fé inabalável na doutrina do perdão gratuito. Não há nada que você possa fazer para ganhar a aceitação de Deus. Nada, absolutamente nada. Ele só nos aceita por meio do seu Filho Jesus Cristo. Nada que você possa fazer vai fazer com que Deus lhe ame mais ou lhe ame menos. Em Cristo, e somente em Cristo, Ele resolveu nos amar. Isso é que é amor. Mas infelizmente o legalismo quer tirar isso de nós. É muito bom essa verdade para a gente acreditar muitas vezes. É ou não é? Normalmente a gente acha que nós temos que fazer alguma coisa para sermos aceitos diante de Deus. Verso 2 até o verso 4. Eu poderia fazer a seguinte afirmação, do verso 2 ao verso 4. Ser legalista é viver fora da graça de Deus. Vou repetir. Ser legalista é viver fora da graça de Deus. Vamos ao verso 2, olha o que ele diz. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. O que é que ele está querendo dizer aqui? Tentar se acertar com Deus, se circuncidando, é invalidar a obra da cruz. Tantas pessoas querem se acertar com Deus, guardando o sábado, fazendo caridade, usando o véu, evangelizando muito. Tudo isso nos torna, com relação à salvação, um cristão inútil, entre aspas. Você não pode fazer nada para ser aceito por Deus. Absolutamente nada. Nem sua indumentária, nem a cor do seu esmalte, nada isso vai mudar o que Deus sente por você. Simplesmente assim. Isso é evangelho. O que é que Paulo está dizendo aqui no verso 2? A justificação ou é pela lei, ou é pela graça. Ou é por obras, ou é por fé. As duas coisas não podem coexistir.
Ou uma pessoa é salva por guardar a lei, ou não. Ou é salva por guardar a Cristo. As duas coisas não podem coexistir numa mesma pessoa, porque não pode, não tem como. Não dá certo, é isso que Paulo está dizendo. E por que ele diz isso? Eu gostaria de lembrar a vocês que para os falsos mestres, a circuncisão não era apenas uma cirurgia física, representava uma religião, um tipo de religião, ou seja, a salvação pelas obras, mais as obras da lei. Irmãos, os judaizantes, eles estavam declarando que a fé em Cristo era insuficiente para a salvação. Em outras palavras, ele dizia o seguinte: Moisés precisa completar aquilo que Cristo começou. Veja que trágico aqui. Se a justiça é mediante a lei, então Cristo morreu em vão, irmãos. É o que Paulo diz também nessa carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo de número 21. Deixa eu dizer algo aqui a você, não esqueça disso. São as feridas de Cristo que nos trazem vida, e não a remoção do prepúcio. É a morte de Cristo que nos salva, e não uma cirurgia na nossa carne. Deixa eu lhe dar um exemplo aqui. Interessante, eu estava lendo que um rapaz guardou por muito tempo uma camisa da seleção brasileira, autografada por Pelé. E ele descobriu que aquela camisa valia muito dinheiro. E ele foi, uma pessoa avaliou quanto a camisa valia, e ele a levou para casa, e comprou uma caneta igual a que estava escrito o nome Pelé, e cobriu o autógrafo de Pelé com a caneta por cima. E foi vender a camisa, porque na intenção dele, aquela assinatura se tornava mais vívida. E quando o rapaz a avaliou, disse: a sua camisa não vale nada, porque está adulterada. Essa não é mais a assinatura de Pelé. Você cobriu a assinatura de Pelé com a sua caneta. O que isso tem a ver com o que eu estou dizendo aqui nessa noite, nessa tarde? A obra de Cristo no Calvário, ela foi completa. Ela não pode ser retocada. Se retocar, ela é destruída. Se você acha que você é salvo pelas boas obras, você está retocando a obra de Cristo. Se você acha que você é salvo porque você guarda o sábado, você está retocando a obra de Cristo. Se você acha que você é salvo porque você acha que Maria tem algum poder para interceder junto a Cristo, você está retocando a obra de Cristo. É simplesmente Cristo ou nada. O que Cristo fez ao morrer na cruz e ao deixar a tumba vazia, deve ser recebida pela fé unicamente dessa maneira. Cristo é o único Salvador, solitário, mas ao mesmo tempo exclusivo. Ou ele é aceito assim, ou se ele não for aceito assim, a obra dele não terá nenhum valor. Não pense que as pessoas vão para o céu guardando o sábado. Não pense que vão para o céu fazendo boas obras. Não pense que vão para o céu por intercessão de Maria ou de qualquer outro santo católico. É somente Cristo e nada mais. Versículo 3 e 4. Vamos ao 3 primeiro. Olha o que ele diz: de novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Olha que ponto claro aqui que Paulo está dizendo. O que ele está observando aqui? Para as Escrituras Sagradas, ou você confia em Cristo, ou você confia nos seus méritos. No caso aqui, a lei. Se mantiver Cristo, você é justo aos olhos de Deus. Se você resolve guardar a lei, Cristo não lhe servirá de nada. E então você é obrigado a guardar toda a lei. Qual é o problema com a lei? Nenhum. A lei é boa, perfeita e maravilhosa. O problema somos nós. E santa, né? O problema somos nós. Nós somos pecadores. E nós não temos como cumprir a lei. Quem se propõe guardar a lei, irmão, deve guardá-la toda. E nós não conseguimos fazer isso. Por exemplo, Gálatas capítulo 3, verso 10 diz isso. Tiago capítulo 2, do verso 9 ao verso 11, também diz isso. Se você resolve guardar a lei, você tem que guardá-la totalmente. Deixe-me lhe dar um exemplo aqui. Imagina um motorista, que ele é pego pelo guarda avançando um sinal vermelho. E o guarda para ele.
E ele argumenta da seguinte forma com o guarda: nunca bebi, não fumo, nunca bati em ninguém, é a primeira vez que eu estou transgredindo um sinal. Eu lhe faço uma pergunta: isso vai salvá-lo da multa? O fato dele não ter sido um criminoso, não estar embriagado, nunca ter cometido outro crime de trânsito, outra infração de trânsito? De maneira alguma. Mas pelo fato dele ter avançado um sinal vermelho, com certeza ele vai ser punido. Assim também é a lei. Você tem que guardar todos os mandamentos. Se você tropeçar em apenas um, você será punido. Não tem como dar certo. Por isso que em Cristo nós somos livres. Ele cumpriu a lei por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 4. Olha o que diz o verso 4. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Qual é o princípio aqui? Se nós tentarmos justificar, irmão, diante de Deus, com base nas nossas próprias obras, Jesus Cristo se torna um estranho para nós. Quem tenta se justificar pelas suas obras perde o acesso à graça do Senhor. É isso que Paulo está ensinando. Importante aqui uma coisa: Paulo não está ensinando que um cristão perde a salvação, de maneira alguma. Pelo contrário, Paulo, ele sempre defendeu a perseverança dos santos. Está lá, por exemplo, em Romanos, capítulo 8, do 28 ao 30. Ele sempre defendeu a perseverança dos santos. Mas aqui tem um termo intrigante, no verso de número 4, quando ele diz o seguinte: vocês caíram da graça de Deus. Por que ele usa esse termo? Vocês caíram da graça de Deus. É simples, irmãos. Há muita gente nos nossos arraiais evangélicos que caíram da graça de Deus. E eu vou lhe dizer por quê. Porque essa pessoa ou essas pessoas rejeitaram a única forma de salvação que Cristo proporciona. Ou seja, elas acham que elas são salvas porque são pessoas boas. Elas acham que são salvas, irmãos, porque fazem obras de caridade. Elas acham que são salvas por N motivos. Infelizmente elas não confiam unicamente na obra de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que uma pessoa que pense assim não tem razões para pertencer mais a uma igreja. É isso que ele está dizendo aqui. Porque na realidade elas nunca confiaram somente em Cristo para a sua salvação. Por isso elas estão fora do reino da graça. Porque Cristo não pode fazer bem algum a ela, já que ela confia nos seus méritos. Pense aqui, irmãos, se você fosse perder a salvação pelo tamanho da sua saia, se você fosse perder a salvação porque você pinta suas unhas pela dimensão do seu cabelo, pelo comprimento do seu cabelo, se você perdesse a salvação com isso, meu irmão, que obra salvífica é essa? Que obra salvadora é essa? Que um dia eu estou salvo e outro eu não estou? Que eu não posso me irritar em algum momento? Que eu não posso deslizar em algum momento? Claro que sim. Que crente é esse que ele amanhece salvo e anoitece perdido? Não, uma vez que você só tem que confiar em Cristo e somente nele. Ele pagou o preço por você. Deixa eu dizer algo para você. Quando Deus olha do céu, Deus não lhe vê mais. Deus vê o mérito ou os méritos do Filho dele em você. E você não é salvo porque você é gente boa. Você é salvo porque você é pecador que confiou única e exclusivamente na obra vicária da cruz do Calvário. Por essa razão nós somos salvos. Olha o verso 5. Interessante, né? Que a ignorância acerca de textos como esse produz crentes de cabresto, né? O que é o crente de cabresto? É aquele que acha que ele é manipulado por qualquer vento de doutrina. Então qualquer um herege faz com que um crente de cabresto volte para casa desesperado. Porque ele entra na igreja salvo e muitas vezes sai da igreja perdido. Porque ele nunca entendeu a verdade sobre o Evangelho de Deus em Cristo. Verso 5, vamos ler?
Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Perceba aqui que Paulo faz uma diferenciação entre nós, ou seja, aqueles que têm fé em Cristo, e vós, aqueles que o quê? Que criam na lei. O que é que ele está dizendo aqui? Que o cristão ele não confia em si mesmo, que nós não confiamos nas nossas obras, mas na observância da lei. Nós não confiamos para a nossa salvação. É isso que Paulo está dizendo. Irmãos amados, não é o que nós fazemos que nos garante o céu, em absoluto, mas o que Deus fez por nós, em Cristo Jesus. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite, nessa tarde. O céu não é um prêmio que você merece. Vou repetir, o céu não é um prêmio que você merece, mas é uma oferta que você recebe. Você está entendendo? Não é um prêmio que nós recebemos pelos nossos méritos aqui, como nós estamos enganados com o Evangelho. Mas na realidade o céu é uma oferta que nós recebemos. E Paulo está dizendo que o cristão tem esperança por um veredito favorável, confiando única e exclusivamente em Cristo, no grande dia do julgamento. Deixe-me lhe dizer algo aqui para você. No dia do julgamento, sabe o que você vai ouvir de Cristo? Inocente. Eu paguei o preço por ele. Depende de quem, irmãos? Depende apenas da obra de Cristo. Depende única e exclusivamente da obra de Cristo na cruz do Calvário. Não depende dos seus méritos, das suas obras, dos seus atributos, em absoluto. Depende única e exclusivamente dele. Olha o que nos diz o verso 6. Esse verso 6 ele é importante demais. Ele diz, porque em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua o quê? Pelo amor. Como Paulo era um escritor fantástico. Como Paulo era um escritor fenomenal. Sabe por que eu digo isso? Ele está dizendo aqui no verso 6 que em Cristo a circuncisão se torna irrelevante. No que se diz respeito à salvação, a única coisa que importa é se nós confiamos em Cristo. Aí perceba bem uma coisa. Ninguém é justificado pela fé, mas o amor. Ninguém. Nós somos justificados única e exclusivamente pela fé. A fé é a raiz. Contudo, uma fé que justifica nunca vem só. Como Paulo, irmãos, é tremendo aqui nesse verso 6. Paulo está dizendo que aquele que foi justificado pela obra da cruz do Calvário, ele tem fé em Jesus Cristo, é verdade. Mas é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: a fé desse homem está grávida. E ela dá à luz a um filho chamado amor. Em outras palavras, sabe o que Paulo está dizendo? Um salvo, você o conhece pelo fruto. Eu conheço muita gente que acha que é salva, irmãos, porque vem para a igreja. E como eu escuto de pessoas que dizem, eu aceitei Jesus, eu sou crente, eu levantei a mão no dia tal, tenho carteira de membro. Eu lhe pergunto, qual é o fruto? Por gentileza aí, Wellington, Mateus capítulo 7, do 16 ao 20. Vamos ler. Olha o que Jesus diz. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Deixa eu dizer algo aqui, eu poderia citar tanto fruto que a gente tem, principalmente o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Toda pessoa que é crente em Jesus Cristo,
ela tem na vida dela, de uma forma harmoniosa, o fruto do Espírito. Bondade, alegria, longanimidade, mansidão, amor, tudo. Mas eu gostaria de lhe dar outro teste aqui. Toda pessoa que verdadeiramente viu a cruz ensanguentada, como diz o pastor Jamerson, domina um órgão que não é batizado. Domina a língua. Você conhece um crente em Cristo Jesus pela maneira como ele fala, o linguajar dele. Porque a língua é um termômetro do nosso coração. O que nós despejamos diz muito acerca do que está no nosso coração. O que nós teclamos, o que nós postamos, o que nós falamos nos bastidores, diz muito acerca da nossa salvação. E Tiago diz no capítulo 3, se você domina a língua, você é varão perfeito. Quer conhecer alguém cristão? Veja se é fofoqueiro. Veja as conversas dele. Veja o que fala. Pode ter a teologia que tiver, não estou nem preocupado com isso. Tem fruto? Se tem bom fruto, foi transformado, é justificado. Se não, querido, precisa reavaliar a sua conversão. Vamos concluir? Eu gostaria de concluir de uma forma muito breve aqui, não com aplicações. Mas eu vou concluir do verso 7 até o verso de número 12. Vamos a eles, por gentileza. Olha o que diz o verso 7. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Interessante aqui, né? O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, um tiro rápido. É isso que ele está dizendo aqui. Mas é uma maratona. Todos nós aqui, nós estamos em uma maratona. Nós não estamos numa corrida de 100 metros. E a gente começa a caminhar bem. Os Gálatas, irmãos, vinham correndo bem. Ou seja, eles acreditavam que a salvação era pela fé em Cristo somente. Eles começaram a acreditar nisso. Mas vieram os falsos mestres e começaram a dizer que eles deviam se circuncidar. Ou seja, o que ele estava acontecendo aqui? Eles começaram a desobedecer à verdade. É ou não é? Olha o que nos diz o verso 7. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de quê? De continuar a obedecer à verdade. Olha, é fundamental para todos nós. É fundamental para todas nós. Isso. Não permita que no percurso da sua vida cristã, alguém ou algo lhe desanime no sentido de seu crescimento e de sua santificação. Irmãos, eu sou pastor há 20 anos. E não entra na minha mente até hoje o fato de uma igreja não gostar de escola dominical. Não entra. Você pode entender da maneira como você bem quiser. Problema seu. Não entra na minha mente. Porque eu acho que nós somos edificados, nós crescemos, nós progredimos, ouvindo, aprendendo, sendo ensinados. Mas tem gente aqui que é diferente. Muito diferente. Começam bem. Com 2 meses já não é a mesma coisa. Os cultos são esporádicos. A presença na escola bíblica, quando tinha, também passam a ser esporádicas. Por quê? Paulo está dizendo, quem é que impediu vocês de crescerem? Das duas, uma. Ou é alguém, ou é o diabo. Eu tenho essa plena convicção. Porque a partir do momento em que eu deixo de crescer, eu deixo de desobedecer à verdade. E crente sem ouvir sermão é problema seríssimo. Mas há outro problema também. Muitas vezes nós entramos na igreja com os ouvidos tapados. A gente seleciona quem a gente quer ouvir. É fulano? Não dá. É Beltrano? Não vou escutar. Nós começamos a selecionar quem nós queremos ouvir. Deixa eu lhe dizer algo aqui a você. Seja quem for que esteja aqui e está expondo de forma fidedigna a palavra de Deus, é Deus falando com você. Com toda certeza absoluta. E Paulo aqui no verso 7, ele detecta um perigo. Ele não está dizendo que nós estamos aqui correndo para ser salvos. Mas por ser salvos, nós estamos nessa corrida. E entenda uma coisa, vão querer lhe tirar da corrida. Vão querer, por exemplo, um projeto desse como
sou prova disso. Não pense que o diabo não vai investir, não. Da mesma maneira como ele investe, irmãos, numa escola dominical, num grupo familiar, no fato de você não estar aqui numa escola dominical, num culto de oração. É ele, porque isso lhe enfraquece. Isso lhe enfraquece. Você começa a achar que você pode ser crente sem participar de oração, sem aprender. É ele que faz isso aqui. E você me perguntaria, pastor, qual corrida nós somos chamados? Todos nós, sem exceção, nós somos chamados à palavra. Todos nós, sem exceção, nós somos chamados à oração. Todos nós, sem exceção, nós somos chamados à comunhão. Todos nós, sem exceção, nós somos chamados à evangelização. Querido, você é crente, você foi chamado a isso. Se esses 4 pilares não estão na sua vida, tem alguma coisa errada na sua vida cristã. Oração, palavra, evangelização e comunhão. Tem alguma coisa errada com você. Sua vida cristã está capenga. Não tem como você crescer. É isso que Paulo está dizendo. Nós estamos diante de uma corrida, irmãos. Olhe para o verso 8. Olha o que o verso 8 diz. Essa persuasão não vem daquele que os chamou. Sabe o que Paulo está dizendo? Qualquer ensino que nos desvie da salvação, qualquer ensino, está afastado da graça de Deus. Não vem de Deus. Eu vou um pouquinho adiante. Qualquer coisa que tente lhe tirar dessa corrida, vem do inferno. Eu não tenho dúvida disso aqui, irmãos. No caso aqui era o falso ensino. Mas há tantas coisas que começam a tirar o nosso foco. É ou não é? Começamos a nossa corrida cristã e a gente diz, agora vai ser diferente. A partir de então vai ser diferente. Vou ser mais presente, vou ser mais participativo, vou ler a Bíblia esse ano. Mas aos poucos o nosso foco é mudado. A corrida que começa, a gente já não caminha, a gente já não corre, porque alguém nos tira do foco. Eu lhe pergunto, quem é esse alguém? Pense sobre isso. Verso 9. Olha o que o texto está nos dizendo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Você que faz bolo, né? Hoje em dia a gente não quer mais fazer bolo, né, irmãos? Já compra pronto, né? Mas se você ainda é antiga que eu digo assim, de modo antigo, você faz bolo. Você coloca um pouquinho de fermento na massa, o bolo, ó, ou o pão, né? Logo toma volume. Paulo está dizendo aqui que um pouco de fermento aumenta toda a massa. Por que ele usa essa figura de linguagem? Ele está dizendo o seguinte, um pouco de heresia, um pouquinho de heresia, destrói todas as doutrinas fundamentais do Evangelho. Permita que um falso mestre entre aqui. Permita que um falso mestre tenha acesso a você. Ele vai destruir tudo aquilo que você crê. Vejam aqui, era Cristo mais a lei, né? Eles já não acreditavam mais na cruz de Cristo, tinha que ser Cristo mais a lei. Ou seja, se os Gálatas deixassem se circuncidar, eles estariam destruindo 2 doutrinas fundamentais da fé cristã. Primeiro, a justificação e a expiação. Ou seja, se para que eu seja salvo, eu preciso fazer aquela operação, aquela cirurgia, eu estou dizendo que Cristo não é suficiente para me justificar. E que também Ele não é suficiente para perdoar meus pecados. Assim fazendo, eles negavam a suficiência de Cristo. Eu li, algum tempo atrás, irmãos, um testemunho de uma garota, ela tinha 12 anos. E essa garota, ela era paralítica. E algumas pessoas de uma determinada igreja foram buscá-la em casa. E disseram o seguinte, se você tiver fé, Jesus vai lhe curar hoje. E levaram para uma certa igreja. E chegaram lá, fizeram um círculo de oração em torno daquela cadeira de roda. E oraram por muito tempo sobre a vida daquela menina. No final, quase meia-noite, não aconteceu nada. E o pastor olhou para ela e disse, sabe por que não aconteceu nada? Porque Cristo não lhe ama. Eu fiquei pensando como aquela garota voltou para casa. Como aquela menina voltou para casa. Os irmãos estão me entendendo?
um pouco de fermento, um pouco de heresia, leveda toda a massa. Cristo não morreu naquela cruz para lhe curar. Cristo não morreu naquela cruz para lhe tornar rico. Cristo não morreu naquela cruz para lhe tornar famoso. Cristo morreu naquela cruz para lhe salvar, para lhe dar vida eterna. Por isso que ele morreu. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A gente volta daqui a pouquinho para o verso 11, mas eu gostaria de ir para o verso 10 e o verso 12. Olha o que Paulo diz: eu tenho confiança no Senhor, de que vocês não mudarão a sua forma de pensar, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Verso 12: quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Irmãos, haverá um dia preparado para o julgamento do falso pregador. Um dia, a maioria desses televangelistas que aí estão, pregando um falso evangelho, um dia, esse herege será condenado. Interessante que no mercado gospel, na vitrine das prateleiras gospel, irmão, tem muita novidade. Muita novidade. Interessante aqui que Paulo diz o seguinte, né, que essas novidades, no caso aqui a circuncisão, ela poderia atrapalhar as nossas corridas, a nossa corrida cristã. E a expectativa dele era que a gente, ou os Gálatas, né, que nós hoje, não nos deixássemos se encantar com essas coisas. Eu lhe pergunto aqui nessa noite, você acha que Paulo era um pastor zeloso? Com certeza sim. Diferentemente do falso pregador. Porque o falso pregador, ele não tem compromisso com você. Ele não tem compromisso com a sua alma. Ele não está nem aí se você vem ou não, irmão. Tá não. Ele está preocupado com o dinheiro dele, com as empresas dele, com o que ele vai arrecadar. O falso pregador, ele é dessa maneira. Ele produz um falso evangelho, um evangelho de culpa. Mas a preocupação de Paulo é que ele fosse banido da igreja, que ele fosse expulso da igreja. É isso que ele está dizendo aqui no verso 12, que ele não adentrasse na igreja. Aí eu me lembrei de uma coisa aqui. Eu estava ontem em um determinado lugar, e um pastor amigo me procurou, e lamentando a morte do pastor Valberto, né? Ele disse que não pôde ir lá no velório. Eu disse, rapaz, o Valberto partiu. Eu digo, não partiu. Ele disse, perguntou onde eu estava pastoreando, etc. Ele disse, rapaz, eu estou com um amigo meu, pastor, está pastoreando 20 igrejas. Eu digo, meu Deus do céu, 20 igrejas? 20 igrejas. Aí a bomba que ele disse, ele confidenciou para mim que não tem nem tempo de meditar. Vem aqui. Como é que alguém pastoreia a igreja sem meditar? Como é que alguém, irmãos, pastoreia ovelhas sem dar alimento? E eu saí daquele diálogo, né, pastor Jorge? Pensando, meu Deus, como é que pode ser? E assim, como se fosse uma coisa muito boa, você ter 20 igrejas e não ter mais tempo de meditar, e isso está tudo normal, isso é para o bem do evangelho. E vamos abrir. Se vier a 21ª, amém. Porque Deus está com ele. Oh, meu querido. Como Paulo pensava diferente desses camaradas. E eu gostaria de fazer aqui um adendo, e a gente já vai partindo para o final. Quando se trata com os falsos mestres, sabe o que a Bíblia afirma acerca dessas pessoas? Por favor, Wellington, abra aí na carta de Judas, vizinho ao Apocalipse. Viu? Amém. Eu sei que você sabe, né? Judas só tem um capítulo, vá para o verso 12. Olha o que Paulo pensava acerca dos falsos mestres. Olha o que Judas, irmão de Jesus, perdão. Ele diz o seguinte, olha, falando sobre os falsos mestres. Esses são como rochas submersas. O que quer dizer aqui? Quem embarca em suas heresias, nas suas doutrinas, aparentemente seguras, faz uma viagem rumo ao desastre. Ô meu irmão, deixa eu lhe dar um conselho. Cuidado com quem você escuta. Cuidado o que você ouve. Cuidado para onde você vai.
Olha o que ele diz ainda acerca dos falsos mestres. No verso 12 ainda, olha. Que eles são o quê? Nuvens. Verso 12 13. Sempre eu me atrapalho quando tem nuvens sem águas impelidas pelos ventos. Ou seja, o que é uma nuvem sem água? Uma nuvem sem água, irmãos, é algo que aparentemente é bom, mas decepciona. Doutrina falsa decepciona. Às vezes eu fico pensando sobre minha família, que na sua grande maioria é católica. Quando chegar no dia do julgamento, que eles ouvirem que Maria não tem poder nenhum para salvar eles, que decepcionante será. Que trágico será para eles. Ainda no verso 13 ele diz árvores sem fruta, né? Árvores sem frutos, perdão. Porque não só falta doutrina, falta vida. Deixa eu lhe dizer algo aqui para você nessa noite. Já à noite, né? Todos nós precisamos de alguém que ajude na nossa corrida. Você não pode correr só. Você tem que ter comunhão. Mas deixe-me dizer algo aqui nessa noite. Você tem que se acompanhar de pessoas que façam com que você se pareça com Cristo. Viu? E eu vou um pouquinho mais adiante. O falso crente, ele nem tem vida, nem tem fruto. Não tem. E se você embarcar com ele, é trágico para você. Falta vida na vida dele. Como diz o verso 13 de Judas, são ondas bravias do mar. Por onde passa, deixa destruição e lixo. Essa é a grande realidade. Versículo 11 a gente conclui agora. Olha o que o texto diz. Mas irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Você quer ser popular ou fiel? O popular, ele vê a mãe, o pai, os irmãos, o vizinho indo para o inferno e diz, está tudo certo. Está tudo certo. Um dia, o fiel abre a boca e prega. É isso que Paulo está dizendo aqui no verso 11. E pregar a cruz é pregar a salvação somente em Cristo. Por que você se acovarda? Olha, sexta-feira eu vi minha mãe morta. Eu digo, pronto, vai embora agora. Sexta-feira pela manhã. Ela entrou, eu acho que ela foi na glória e voltou. Socorro está aí comigo, né? Cuida dela aqui comigo. Socorro pode testemunhar. Eu digo, de sexta mãe não passa. Eu já estava aqui na igreja preparado, que eu vim sexta pela manhã, para quando voltar, ela está morta. Já estava preparado. O ponto é o seguinte. A pessoa que você mais ama esteja gozando de plena saúde. Mas, meu irmão, nós não temos muito tempo. Você vai ser popular ou você vai ser fiel? De pregar a Cristo, a salvação somente em Cristo. Você tem que pregar que é somente Cristo e sua morte sacrificial, que é suficiente para expiar o pecado. Você está esperando mais o quê? É pregar, irmãos, a salvação, né? Do valor infinito da obra de Cristo, e não das próprias obras conquistadas por nós, obras indignas. Deixe-me dizer algo aqui a você. Quem trabalha com você, que não é cristão, é seu campo missionário, e Deus vai cobrar de você. É você que está lá. Não sou eu não, é você. Você tem que dizer para as pessoas que não há nada que nós possamos fazer para corrigir as coisas com Deus, mas que Deus acertou as contas conosco, por meio da morte do Salvador e do Senhor, que é seu Filho, que derramou o sangue para nos salvar. A minha pergunta a você nessa noite é a seguinte: você vai continuar sendo popular ou sendo fiel? Pense nisso.
Ah, pastor, minha mãe está bem, amém. Que Deus dê 1000 anos de vida à sua mãe, 1000 anos de vida a seu pai, 1000 anos de vida à sua irmã, 3000 anos de vida à sua irmã. Mas a minha pergunta é, onde ela vai passar a eternidade? Onde seus filhos vão passar a eternidade? Pergunte aí a você mesmo. Na minha casa só tem eu de crente, amém. É você mesmo. Tá bom? É você mesmo, o responsável. Só tem eu, amém. A lapada só vem em você. É verdade, a perseguição só vem em você. Amém. É você mesmo que Deus chamou. Louvado seja Deus por essa noite, em nome de Jesus. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração.